Os documentos que a gente tem aqui hoje, eles trazem uma ideia, no mínimo, desconcertante. Com certeza. A de que a história que aprendemos, a história oficial, é só a superfície, sabe? A ponta do iceberg. E que por baixo de tudo tem forças ocultas, sociedades secretas, manipulando tudo. Exato. É uma visão de mundo que te convida a questionar. Bom, tudo. Nela, grupos que a gente até já ouviu falar são colocados num outro patamar. Que patamar? Não são só associações, entende? São peças centrais no jogo de poder global que a maioria das pessoas nem sabe que existe. E a nossa análise aqui é justamente essa. Mergulhar nessas fontes e entender como elas descrevem essas organizações. E tem um nome que não para de aparecer. Sempre aparece. A maçonaria. A gente vai investigar como ela é retratada, né? Desde o centro de conspirações esotéricas até, intrigas políticas bem reais. E a linha que conecta tudo isso nas fontes é uma só. A maçonaria é apontada como uma espécie de ferramenta. Uma ferramenta multifuncional nesse grande esquema de controle. Interessante. Ela não é a dona do poder, então? Segundo esses autores, não. Mas é quem faz o trabalho acontecer, digamos no dia a dia. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Para entender o papel que as fontes dão para a maçonaria, a gente precisa olhar a estrutura maior da conspiração que elas descrevem. Falam muito de uma sinarquia universal e de uma fraternidade branca. Isso. O que seriam, exatamente? Pensa nelas como o topo da pirâmide. A diretoria oculta do planeta. Mas o interessante é que não é só sobre dinheiro ou política. Não. A ambição, segundo os textos, é metafísica. A sinarquia seria composta por entidades como os Siddhas traidores de Shang-Shambhala. Peraí, repete isso. Siddhas traidores de Shang-Shambhala. Que nome! É um nome e tanto. Então, para simplificar, nessa hierarquia, esses seriam os chefões. Os mestres dos fantoches no topo de tudo. Exatamente essa ideia. Seriam seres com um plano milenar para a humanidade, e para executar esse plano aqui na Terra, eles usariam agentes. Que agentes? Que as fontes chamam de sacerdotes golem. A conspiração nesse nível é quase mitológica, sabe? E qual seria o plano? Dominação mundial? É mais do que isso. Segundo os textos, o plano é de controle espiritual. Eles teriam criado e espalhado as grandes religiões e filosofias, cristianismo, budismo, tudo. Mas com que objetivo? Não como caminhos para a libertação, mas como sistemas de crença para manter a humanidade adormecida. A ideia é que, enquanto a gente está ocupado com dogmas, com rituais, a gente não percebe a verdadeira natureza da realidade, nem da nossa própria prisão. O que é impressionante aí é a inversão completa da narrativa, né? A espiritualidade que a gente conhece é apresentada como a principal ferramenta de controle. Um labirinto mental. Projetado para aprisionar, em vez de libertar. Exatamente. Tudo para servir aos interesses dessa elite oculta. Certo. Então, temos essa estrutura gigantesca, quase, cósmica, de controle, onde a maçonaria entra nessa história toda. Ela seria parte dessa diretoria oculta? É aí que a coisa fica mais complexa. As fontes não pintam a maçonaria como o cérebro da operação. E sim como? Como a ferramenta mais versátil do mundo. É tipo um canivete suíço para a sinarquia. Tem uma lâmina para o controle político, outra para o financeiro e uma lupa para enganar quem busca a verdade espiritual. Ela não é o mestre, é a principal arma. Perfeito. É isso? Uma arma? Como assim? De várias formas. Uma das fontes, o livro El Ocho Infinito, descreve a maçonaria como uma armadilha esotérica. Armadilha. Isso. Ela estaria na mesma categoria da teosofia, da cabala hebraica, como uma instituição iniciática da tal fraternidade branca. Uma armadilha para quem, especificamente? Para o que o texto chama de víria. É um termo meio abstrato, mas a melhor analogia é o Neo do filme Matrix, sabe? Sei, claro. O víria é a pessoa que começa a sentir que o mundo ao redor não é real, que tem alguma coisa errada. É o indivíduo que começa a despertar. Entendi.
E a maçonaria, nesse cenário, seria o quê? O Morpheus que oferece a pílula vermelha? Então, segundo essa fonte, ela se apresenta como a pílula vermelha, mas, na verdade, é só outra camada da simulação, uma mais sofisticada. Ah, entendi. Ela promete conhecimento secreto, poder, mistérios, mas seria um caminho que leva o buscador de volta para a prisão. Um labirinto dentro do labirinto, feito para neutralizar justamente quem poderia desafiar o sistema. Ok, essa é a faceta espiritual, mas você falou numa lâmina para o controle financeiro. Como isso funcionaria? Outra fonte, a introdução à sabedoria hiperbórea, vai direto nesse ponto. Ela atribui a judeu-maçonaria, Judeu-maçonaria? isso, numa aliança com ninguém menos que os Cavaleiros Templários. A criação de todo o sistema financeiro moderno. Como assim? A banca mercantilista, a moeda como a gente conhece e, por consequência, a própria ganância como motor da sociedade. Espere um pouco. As fontes estão dizendo que os templários das cruzadas se juntaram a um grupo maçônico para inventar os bancos. Parece um salto enorme. É um salto, mas a lógica interna desses textos é que os templários, depois de séculos acumulando riquezas e conhecimento no Oriente, viraram uma potência financeira independente. Certo. E a maçonaria teria fornecido a estrutura ideológica, a rede de contatos, para transformar essa riqueza num sistema de controle global. Para esses autores, não é um salto, é a origem do poder material que governa o mundo. Então, de um lado, ela captura os buscadores espirituais. Do outro, constrói a base da economia e a política. Aí entra a terceira lâmina. As fontes citam os protocolos dos sábios de Sião. Um texto bem polêmico. Sim, historicamente desacreditado, mas que é usado aqui para descrever os modos da francomaçonaria se apoderar do poder. Ou seja, é apresentado quase como um manual de instruções. Certo, essa é a teoria grandiosa, quase mitológica. Mas as fontes tentam conectar isso com o mundo real. Elas dão exemplos concretos? Sim, e é nesse ponto que a discussão sai da metafísica e entra na geopolítica. E as fontes trazem exemplos bem específicos, com foco surpreendente na Argentina. Argentina? Por que lá? Parece ser um estudo de caso para eles. Um dos textos afirma que Eva Perón, a Evita, sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia o quê? Que organizações maçônicas, infiltradas principalmente na Marinha e em setores do Exército, estavam articulando um golpe de Estado para derrubar o governo peronista. E o fascinante nesse trecho é a mudança de escala. A gente sai de uma conspiração cósmica com seres milenares Para uma reunião de oficiais em Buenos Aires. Exato. É uma tentativa de tornar o abstrato em algo palpável, quase jornalístico. Aqui, a maçonaria não é um conceito, é um núcleo de sedição militar. E essa conexão fica mais explícita, eles dão nomes. Dão. Outra fonte foca em José Lopes Rega, uma figura extremamente poderosa e sombria do governo argentino nos anos 70. Sim, lembro dele. O texto detalha a afiliação dele à infame loja maçônica italiana P2, Propaganda 2, que era liderada por um homem chamado Lício Gelli. A P2, eu já ouvi falar. Estava envolvida em todo tipo de escândalo, não estava? Em todos. E as fontes aqui conectam a P2 diretamente à CIA e a uma rede internacional anticomunista da Guerra Fria. Ah, claro. A sugestão é clara. Lopes Rega teria usado sua filiação a essa loja maçônica como um canal direto para o poder global. Não era só um clube de elite, era uma interface para se conectar com agências de inteligência, ganhar autonomia. E operar com uma autoridade que ia muito além do cargo oficial dele. Perfeitamente. Então a loja maçônica, nesse contexto, seria o ponto de encontro físico entre o poder oculto da tal sinarquia e o poder real da política e da espionagem. Exatamente. Esses exemplos da Argentina servem como a prova para os autores de que a grande conspiração tem braços operacionais muito reais. A maçonaria seria a ponte entre o plano mestre e a execução no mundo real. Ok. Então temos sidas traidores, sacerdotes golem, lojas maçônicas ligadas à CIA. A lista de personagens é longa. Mas se essas organizações são tão secretas, como elas comunicam seu poder? Ou marcam território? Isso nos leva a outro ponto crucial das fontes: os símbolos.
A ideia é que a influência deles não está só em reuniões secretas. Está à vista de todos. Como assim? Codificada em símbolos que nos cercam, se a gente souber ler. Me dá um exemplo. Uma das fontes faz uma análise detalhada do brasão de armas da Finlândia. O autor aponta para um detalhe. Uma das espadas no brasão é curva, de estilo oriental. E ele afirma que esse tipo exato de espada é usado em vários emblemas maçônicos. E pro autor, claro, isso não é uma coincidência. De jeito nenhum. Essa é a chave para entender essa mentalidade. Para eles, a história, a arte, a heráldica são textos codificados. Um símbolo supostamente maçônico num brasão nacional não é uma escolha estética. É uma assinatura. É uma assinatura. Um marcador que diz, nós estivemos aqui, nós controlamos esse lugar. É como ler a história por uma outra lente, onde nada é o que parece. Exatamente. E a maçonaria não estaria sozinha nesse jogo. Lembra dos templários, mencionados como arquitetos do sistema financeiro? Sim. Outra fonte menciona os druidas, que teriam agido contra o ocultista John Dee. O que se desenha é um ecossistema de sociedades secretas, às vezes aliadas, às vezes em conflito. A história, nessa visão, não é sobre nações e povos. É o campo de batalha de uma guerra invisível entre esses grupos. Isso. E os símbolos são as bandeiras deles nesse campo de batalha. Então, vamos juntar as peças. O que tudo isso significa, no fim? Ao conectar os pontos dessas fontes, a imagem que forma da maçonaria é, muito multifacetada. Muito. Ela é uma isca espiritual, uma força de desestabilização política e uma das arquitetas do sistema financeiro global. É uma visão de mundo totalizante. E, sabe, independentemente de se acreditar ou não nessas alegações, o que essa perspectiva revela é um ceticismo profundo, radical, com todas as instituições e narrativas oficiais. É uma busca por explicações ocultas. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.